Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então nós vamos ver sobre a gula, né? Que é um dos 7 pecados capitais. Então hoje nós vamos ver, né? Nós vimos sobre a luxúria. E hoje, então, nós vamos ver sobre a gula, que é o 6º pecado. E amanhã nós vamos encerrar o nosso estudo com a preguiça. Então, aqui eu quero ler com você Provérbios 23. Aqui no versículo 6 diz assim: Não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobiceis as iguarias que lá são servidas. Porquanto o miserável só pensa nos gastos, ele diz come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Eu li os versículos 6, 7 e 8. E eu quero ler o 21, aqui também diz assim. Vou ler o 20. Não caminhe com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida. Porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. Então, gente, olha só para começar. O que a palavra fala da gula, da glutonaria, tá? Então aqui a gente não vai ouvir a gula, glutonaria é a mesma coisa que a gula. Que aqui ele diz, não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas, porquanto o miserável só pensa nos gastos, ele diz come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comeste, desperdiçarás a tua cordialidade. Porque essa pessoa, o invejoso, quando ele diz, não, venha comer aqui na minha casa, vamos lá em casa passear, vamos lá fazer um lanche, não sei o que, tá? A pessoa na maior boa vontade vai. Ele diz, não, fulano, come, bebe. Olha o que diz ali, porquanto o miserável só pensa nos gastos. Só. Então, às vezes, gente, é uma pessoa que ela te convida só da boca para fora, ela é simpática da boca para fora, você vai lá na maior boa vontade, vai, né, come lá na casa desta pessoa e no fundo ela só está preocupada com os gastos. Ela só está preocupada com a despesa que ela está tendo com você ir na casa dela, às vezes com a tua família. Né? Ela não é sincera, a palavra diz aqui, ele diz come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Então, o invejoso não é sincero. E aqui, gente, a gula, ela é tratada como cobiça no Antigo Testamento. A gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. O oposto da gula é a moderação. Então, o que acontece muitas vezes, tá? Tem o lado espiritual também. Tem o lado que as pessoas sofreram traumas nas suas vidas. Tem pessoas que foram abusadas na sua infância, ou em alguma fase da sua vida, e ela se detém a comer. Ela se detém a comer para ela ficar gorda, para que ninguém olhe para ela, ela quer ficar feia. E isso muitas vezes é proveniente das pessoas que sofreram algum trauma como esse. Você já assistiu aquele programa que diz Quilos Mortais? Gente, é triste, é muito triste. A pessoa chegar numa situação de chegar a pesar quase 300 quilos e alguns chegam a isso, estão ali à beira da morte, procuram um médico, o doutor tenta ajudar, mas é tudo uma força de vontade para conseguir sair daquela situação. Aquele médico impõe que aquelas pessoas primeiramente têm que perder 30 quilos. Se elas não perdem o peso que ele estipula no início, ele não faz a cirurgia, sabe por quê? Porque senão a pessoa desanima depois da cirurgia, no pós, ela para, ela estaciona, né? Então assim, é um processo.
Porque depois que a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, eu conheço pessoas e tenho familiar que teve, né, que passar pela cirurgia bariátrica, e depois é um processo, né? A pessoa tem que comer bem pouquinho, coisas mais líquidas primeiro. Então, assim, ó, ela tem que fazer exercício, ela tem que ter uma vida regrada para poder voltar ao normal. E é algo, gente, que exige muito esforço, né? Então, a gente precisa cuidar também com as crianças, porque nós precisamos ter um cuidado, gente, para não desenvolver uma compulsividade alimentar. E isto também acontece com as crianças especiais, porque eles não têm a noção de quanto eles estão comendo. Então, isso são cuidados, advertências que Deus nos dá para que a gente cuide. Porque senão eles vão comer de uma forma exagerada, como a gente diz, né? O nosso estômago é um músculo, ele vai dilatar, ele vai aumentar, e a pessoa vai comer, e a pessoa vai comer. Quando ela começa a reduzir, o estômago da gente vai diminuindo, ele é um músculo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma reeducação alimentar. Eu achei que eu ia morrer. Então você imagina uma pessoa que ganhou muito peso, né? Não é fácil, gente. É muito triste. Eu lembro que eu comia na época, né? Porque a gente levantava muito cedo. A gente levantava cedo e começava a trabalhar bem cedo também, né? E eu lembro que às vezes eu não tinha tempo de parar para comer nada. A gente nem tinha tempo, não tinha horário para parar para fazer lanche. A gente tinha que ir comendo e trabalhando. Às vezes a gente levava uma bolachinha, uma coisinha que era mais fácil, só pegar ali e colocar na boca, porque não dava tempo nem de lavar as mãos, né? E eu me lembro que eu comia 2 fatias de pão caseiro de manhã para aguentar até o meio-dia. Aí um dia eu vi que eu estava ficando acima do peso. Eu comecei devagarinho, porque nós devemos, né, retirar o nosso alimento aos poucos, gente. A dieta é comendo. Não é fazer dietas drásticas. Não, eu não vou comer mais isso. Não, eu não radicalizar, não. As coisas de Deus são com ordem e decência. Procure ajuda de uma nutricionista, vá num nutrólogo, procure ajuda de um profissional para te auxiliar também, né? Faça exercício físico, faça uma caminhada, procure a orientação de um médico. Se você já sentiu que já está começando, não deixe ficar pior, para chegar ao ponto de passar por uma cirurgia dessa. E eu lembro que eu comecei a tirar a metade de uma fatia. Eu comecei a comer 1,5 fatia. Gente, aquela primeira semana, aquela meia fatia de pão era um rombo no meu estômago. Meu Deus, eu ficava assim, desesperada de fome, parecia assim que eu ia morrer, eu não ia aguentar chegar em casa de meio-dia para comer, mas eu aguentei. Eu fui aquela semana, quando eu aguentei, na outra semana ficar sem aquela meia fatia, daí eu tirei a outra. Foi a mesma coisa com aquela outra meia fatiazinha de pão. Eu disse, não, eu vou ficar com 1 fatia somente. E consegui. Não é fácil, gente, porque nós precisamos trabalhar a nossa mente, o nosso psicológico. Então, por isso que a palavra nos adverte muito sobre a gula, sobre a glutonaria, e tem mais, né? A palavra fala aqui que a gente não deve andar com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Sabe aquela pessoa que ela não come para viver, mas ela vive para comer? É esse aqui. Então, cuidado se você conhece alguém que é assim. Porque tem pessoas que comem demais. Você chega na casa dela, ela está comendo. Toda vez que você chega, ela está comendo algo. Eu costumo ensinar o meu filho a comer várias vezes por dia, porque é o correto nós nos alimentarmos no mínimo 6 vezes por dia. Por quê? Para não comer tudo em excesso de uma vez só. Se eu comer um pouquinho a mais, eu já me sinto mal. Hoje de meio-dia eu extrapolei um pouquinho na batatinha frita ali que eu faço na air fry. E
Daí o meu esposo disse, vamos tomar uma batida. Eu disse, não. Chegou ali, isso já era 4 horas da tarde. Eu não tinha fome. Eu disse para ele, não, eu não vou comer nada agora, só depois mais tarde. Eu não estou com fome. Por quê? Porque eu comi um pouquinho a mais, ou seja, né? Comia pro olho. Como a gente costuma dizer, né? Aquela segunda servidinha, agora eu vou comer pro olho. Não faça isso. Não perca o controle. Nós precisamos ter controle. Como eu disse, eu comi um pouquinho a mais, mas depois eu disse, não, agora eu não vou comer por enquanto, eu não estou com fome. Aí eu dei um tempo. Mas eu procuro sempre comer algo no meio da tarde, depois, né? Depois eu tomo um café, né? Porque eu não tenho o hábito de jantar. Mas, né, o meu pequenininho, eu faço ele comer várias vezes por dia. Ele almoça, depois ele come alguma coisa, passa mais umas 3 horinhas, ele come mais uma coisa e assim ele vai. Por quê? Para ele ter esse hábito, para não dilatar, inclusive porque, né, ele tem autismo. Então eu cuido muito a compulsividade alimentar, porque eles comem muitas coisas às vezes sem ter aquela noção. Mas ele tem o controle, glória a Deus por isso. Ele come e ele diz não quer mais. Então eu não insisto, ele come a quantia que ele pode. Quando ele diz não quer mais é porque não cabe mais. Então ele deixa ali o pratinho dele, eu disse, se você não quer mais, filho, não, então tá certo. Não adianta a gente forçar. Então eu aprendi isso, né? Então eu deixo ele comer. Depois, se eu vejo que ele comeu pouco, logo depois, passa um tempo, eu já vou oferecer uma outra coisinha para ele comer. E assim vai. Porque nós precisamos aprender a ter controle. E eu quero ler também com você aqui em Gálatas 5:21 diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o que diz aqui. Que a pessoa que, a inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gente, se a gente for analisar, a bebedice, ela mata. Alcoólatras, pessoas viram alcoólatras, pessoas viram escravas do álcool. Quantas famílias são destruídas por causa dessa praga? Quantas famílias são destruídas por causa do álcool, por causa das drogas? E a bebedice, gente. Porque quando a pessoa começa a beber, já vem a comidinha junto, chama uma tábua, chama um petisquinho e por aí vai. A bebedice, a glutonaria, gente, a palavra de Deus é bem clara que essas pessoas, os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Isso é algo muito sério. Então, se você não tem controle sobre o teu corpo, se você não tem controle sobre o teu estômago, e nós precisamos ter certos cuidados, gente. Não, eu não posso comer demais. A servida é essa aqui. Você vai na nutricionista, ela vai te explicar. Você vai comer uma colher grande de arroz ou 2 pequenas que equivalem a uma grande. Você vai comer o feijão, uma porçãozinha, um pedaço de carne. Não é colocar toda a panela de carne no prato. Uma salada, refogado. Ela vai te direcionar o que você vai colocar no teu prato. O que você quer comer, um doce, ela vai te dizer, você pode comer isso. Pare com o refrigerante, pare com isso, gente. Gente, olha, é tanta coisa que veio para destruir a nossa saúde. Muitos alimentos processados hoje, como a nossa vida é muito corrida, infelizmente tem muitas pessoas que não têm tempo para cozinhar, eles compram tudo congelado, coisas prontas, industrializadas, e isso é um veneno. Muitos corantes, muitos conservantes.
E outras coisas, se você for pesquisar a tal da balinha fim, misericórdia, glória a Deus que o meu filho não gosta dessas coisas, mas eu assisti um vídeo esses dias de uma médica postando. Gente, aquilo é o maior lixo prejudicial para a saúde de uma criança. Então tem tantas coisas que nós como pais podemos evitar. Tem tantas dicas, né? De tirar rótulo das coisas para a criança quando ir no mercado ela não vê. Então, assim, o meu filho não toma refrigerante. O meu filho vai fazer 8 anos. Ele nunca tomou refri. Ele toma um suquinho dele integral de uva, que eu compro, que ele gosta. Eu completo numa jarrinha, que é só dele ali. Completo com água, coloco só um pouquinho de açúcar, aquele ali é o suco dele, ou água. Então ele não toma refrigerante. Quando tem eventos na escola, eu mando o suco dele e coloco um bilhetinho para as profs, por gentileza, dar suco, né, para ele, não dar refrigerante. Não dão. E quando eu mando suco para as crianças também, eu compro suco e mando para as crianças tomar. Eu não mando refrigerante nem para os filhos dos outros tomar na escola. Então nós precisamos ter cuidado, gente, desde a infância dos nossos filhos, com tanta coisa que tem por aí, bolachinha recheada, wafer, essas gorduras que tem dentro, gente, aquilo é o maior veneno até pra gente. Né? Então nós precisamos cuidar o que nós comemos, tentar da maneira possível dar as coisas mais naturais para os nossos filhos, tentar fazer eles criar o hábito de comer verduras, de comer legumes, de comer coisas naturais, evitar essas coisas processadas, esses embutidos. Então nós precisamos ter este cuidado com a nossa saúde, porque hoje, se nós formos analisar, muitas doenças, gente, vêm destes alimentos. Quantas pessoas que eu conheço que produziam tudo nas suas terras, pararam de produzir, começaram a comer os alimentos industrializados, começou tendinite, pressão alta, isso, aquilo, aquele outro, mais outro, começou os problemas. Então a gente vê que hoje muitas das doenças são destes tipos de alimentos. Então nós precisamos, né, ter esse cuidado com a nossa família. Eu sei que muitas vezes é difícil, né, para a pessoa que trabalha fora o dia inteiro, a pessoa sai de manhã, volta de noite, né? É que tem aquilo aí, algo mais prático, coloca no micro-ondas, coloca no forno, tá pronto. Mas procure comer o mais natural e saudável possível, sem excessos, né? E a palavra, gente, ela fala, né? Deixa eu achar aqui também o outro versículo que eu quero ler para você. Em Gálatas 6, 1 Coríntios 6, 12, fala ali no título, nosso corpo é santuário de Deus. É muito forte isso aqui. Fala ali, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Eu gostei dessa tradução aqui. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, igualmente nos ressuscitará. Isso aqui é muito forte. A palavra diz aqui, gente, aqui onde eu li, no versículo 12, todas as coisas me são permitidas, dependendo da tua tradução, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Olha o que ele diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Nem tudo aquilo que é permitido a nós nos convém, é saudável para nós. Então nós precisamos ter este cuidado, ter este zelo. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Então nós não podemos deixar que as coisas nos dominem, que o álcool me domine, que a bebida ali, né, em excesso, eu bebo socialmente. Se a pessoa bebe todos os dias um pouquinho, ela é alcoólatra. E ela não admite isso. E é aí que o diabo vai prendendo ela. Então,
A pessoa precisa ter o controle, comer decentemente, beber decentemente, não ser beberrão, não ser glutão, como diz a palavra, porque estas pessoas que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. E a gente vê quantas vezes eu vi vídeos, né, com músicos tocando, o povo comendo e bebendo, e quantas pessoas em excesso de peso eu vi naqueles vídeos. Por quê? Bebida em excesso, comida em excesso. Porque quando você está assistindo TV e você está comendo, o teu cérebro, ele não está processando o quanto você está comendo. Você pode comer uma bacia desse tamanho de pipoca que você não vai perceber que você comeu, porque você está aqui, ó. Bem assim. E vai, gente. Eu sei porque eu fazia isso. Muito antes de eu conhecer a palavra de Deus. Eu fazia a bacia de pipoca, me sentava olhando televisão e eu comia. Eu comia. E eu comia. Coisas que fogem do nosso controle. Depois eu jantava e ali ia, e eu já estava indo para 80 quilos. E cheguei a 80 quilos. Imagina, eu com 1,65 m, né? Eu com 1,65 m, com 80 quilos, gente. Olha o sobrepeso que eu já estava. Imagina. Depois que eu comecei, um pouco era ansiedade. Depois que eu comecei a trabalhar na fábrica com a minha mãe, nós saímos cedo, então foi indo. Eu roía as unhas. Eu parei de roer as unhas. Quando eu comecei a trabalhar, me ocupar. Parei com aquela comida em excesso. Nossa, eu emagreci horrores. Porque às vezes a ansiedade faz com que a pessoa coma demais. Então isso são coisas que nós precisamos lançar para o Senhor. A palavra diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por que tem muitas pessoas que vão para o médico, o doutor começa a receitar várias medicações para tirar a fome, para que aquela pessoa não chegue nesse estado extremo de obesidade. Então, são casos e nós precisamos orar, gente, por essas pessoas. E se você é assim, ore, peça para o Senhor domínio próprio. Senhor, eu não quero mais ser assim. Faça aquele esforço, trabalhe no teu cérebro para que você consiga perder esse peso que está em excesso. Tudo tem que ser trabalhado. Eu conheço pessoas que também, elas compravam roupa plus size, tudo maior, perderam peso. Mas elas mesmas me dizem: Eliane, eu primeiro tive que trabalhar a minha cabeça, a minha mente, para aceitar aquilo ali. Conseguiram, perderam uns 30, 40 quilos. Mas ela disse: não foi fácil. Não foi, mas eu me esforcei. Tudo, gente, nós precisamos nos esforçar. Se você perdeu o controle, ou se você conhece pessoas que estão assim, ore por esta pessoa, incentive esta pessoa a ir numa nutricionista, incentive essa pessoa a se cuidar, porque começa, gente, a obesidade, ela vai criando peso, ela vai ganhando peso, daqui a pouco ela está com a pressão alta, daqui a pouco ela está pré-diabética, e aí, ó, só vai agravando. Quando vê, ela começa com problema cardíaco, daqui a pouco é o triglicerídeos, e assim vai, gente. Um abismo chama outro abismo, é o que diz a palavra. Começou com o sobrepeso. Daqui a pouco ela entra ali na obesidade, daqui a pouco ela já começa com a pressão alta, ela fica pré-diabética, daqui a pouco ela fica diabética, triglicerídeos, e ali vai, colesterol, vai indo. E as coisas só vão aumentando. Porque um abismo vai chamando outro abismo, então cuidado com isso. Isso é algo muito sério. É algo muito sério, gente. Se você conhece alguém assim, ore por essa pessoa, para que ela seja liberta. Eu orei e oro: Senhor, não me deixe, né, ceder à tentação da comida. Porque comer é bom. E a gente costuma dizer, né, crente não bebe, mas come. Não, a gente tem que ter controle, gente. Isso, a pessoa usa essa desculpa: não, crente não bebe, mas come, mas nós precisamos cuidar. O nosso corpo, gente, a palavra diz aqui
ele não serve para imoralidade. O nosso corpo, olha aqui, mas o corpo não é para servir à imoralidade, sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não se esqueça que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito de Deus. E nós vamos prestar conta se nós não cuidarmos do nosso corpo decentemente, se a gente não fizer exercício, se a gente não cuidar da nossa saúde, se a gente não fizer uma caminhada, se a gente não se cuidar, fazer exames de rotina, se a gente não cuidar, gente, de sobrepeso, gula, bebedice, e isso vem para destruição da nossa vida, do nosso corpo, do nosso templo. E o diabo usa isso, ele coloca aquela tentação, não, come só mais um pouquinho, pá, mas aquele X lá, aquele pastel, meu Deus, que coisa boa, vai lá e pede mais um, come mais um pouco. É assim que o diabo faz, e é assim que as coisas começam. Não é só um pouquinho. Depois que eu fiz aquela reeducação alimentar, se eu comer um grão de arroz a mais, eu passo mal. Porque eu reeduquei, já diz reeducação alimentar, eu tirei todos os excessos. Já vai fazer 2 anos que eu não tomo mais refrigerante. Eu aboli isso da minha vida desde que eu vi uma médica que é cristã falando do refrigerante, dos embutidos, do que mais mata com câncer, o que mais desencadeia células cancerígenas. E tem pais que chegam a colocar na mamadeira para dar para uma criança isso, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas cuide isso. Tenta tirar isso do teu filho, tenta tirar isso da tua casa, não compre. Nós temos refri aqui, quando chega uma visita, se alguém quer, a gente oferece. A maioria diz não, eu quero tomar um suco, eu quero tomar água. Glória a Deus, né? Então isso a gente sempre tem, né? Então a gente compra suco sempre sem açúcares, a gente já procura, né, se cuidar. E aí, por quê? Porque é para nós, pro nosso bem. É para o nosso bem. Então, que você pegue essa palavra, que você faça uma reflexão dela e que o Espírito Santo possa estar trabalhando na tua vida, gente. O oposto da gula é moderação. Seja moderado. As coisas de Deus são com moderação, com ordem, com decência. Jesus, quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele entregava, a pessoa comia aquilo que ela necessitava para saciar a sua fome. Sobrou 12 cestos, ele recolheu. Então, Deus tem abundância. Glória a Deus na nossa casa, né? A gente sempre tem com fartura e abundância, mas não tem necessidade da pessoa comer. Então, ore para que esse espírito de ansiedade saia da tua vida, para que esse espírito de gula saia da tua vida. Ore e diga: Senhor, eu não quero mais esse demônio, esse espírito de gula na minha vida. Isso está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu tenho domínio próprio, eu tenho controle, Pai. Comece a orar, comece a trabalhar isso na tua mente, comece a declarar: eu sou magro, eu sou magra, eu já reduzi o meu peso para a glória do Senhor. E faça, gente, faça uma reeducação alimentar, vá a um nutricionista, vá a um nutrólogo. Cuide da tua saúde, cuide do teu templo, cuide da tua casa, cuida da tua família, porque eu vejo assim que se o Espírito Santo ele me deu esse estudo aqui, é para nossa edificação. Foi para abrir os nossos olhos, para que a gente veja, porque às vezes a gente não percebe, né? A gente não percebe que a gente tá dando refrizinho demais, que a gente tá dando docinho demais, fazendo sobremesa demais. A gente não percebe porque a gente quer cuidar, a gente quer agradar, a gente quer fazer o melhor. Eu cuido aqui, porque o meu esposo gosta muito de sobremesa, mas eu não faço todos os dias, não. Às vezes no final de semana eu faço um docinho, essa semana eu não fiz. Aí às vezes ele pega uma outra coisinha. Eu procuro fazer sorvetes de fruta natural. Eu faço. Daí ele diz: ai amor, esse sorvete é uma delícia. Não é pesado. Tem tantas receitas, gente, na internet. Eu faço sorvete de morango, eu faço sorvete de manga. E a gente come. Por quê? Porque não tem aquela gordura dos sorvetes que a gente compra no supermercado, né? Ou nas sorveterias. Então a gente precisa cuidar, né? A gente precisa, não é ser radical, irmão. Eu como. Se eu vou num lugar que a pessoa me oferece, eu como.
Eu não vou dizer, não, eu não vou comer isso. Não, eu como, eu só não tomo refri. Eu levo uma água. Quando eu vou na casa de alguém, né, se a gente vai jantar, almoçar, eu levo uma água para mim. Aí, por quê? Ou seja, eu tomo água. Tomo um suco, se a pessoa tem lá. Porque ela não é obrigada, né, a ter aquelas coisas para mim, mas água na casa de todo mundo sempre tem, né? Então eu digo, não, eu tomo água, não se preocupe. Se eu tenho água com gás em casa, eu levo, senão eu levo uma sem gás, eu tomo, né? Porque eu estou cuidando de mim, né? Então eu quero que você fique com esta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração e que você comece a despertar para se cuidar e para cuidar. Se você conhece pessoas que sofrem com isso, mande esta palavra, converse com esta pessoa, ore com ela, oriente ela, dê força para ela buscar ajuda, anime ela, diga, eu vou com você no nutricionista, eu vou marcar uma consulta, eu vou contigo, eu vou te ajudar a fazer as comidas, come a mesma comida que ela, ajuda essa pessoa, porque está nas nossas mãos também. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Senhor, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, que elas tenham a sua mente transformada, renovada, Pai. Que o espírito da bebedice, que o espírito da gula, da glutonaria saia destas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que estas pessoas sejam libertas, curadas, tenham as suas vidas transformadas, e eu quero ver testemunhos aqui, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.